Olá, eu sou Regina Stein do Ateliê Maria Rê e nesta aula vamos aprender como fazer este porta-fita métrica. Para fazer o porta-fita métrica, nós vamos precisar de linha bela nas cores 501, 243 e 2692. Vamos precisar de uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, de agulhas de tapeçaria e costura, de um botãozinho, de linha para bordar de novelinho azul claro, um retalho de feltro azul claro e de uma tesourinha. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vamos prender a linha. E dentro deste anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito isso, vamos puxar a linha para fechar o anel. E vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui do lado do primeiro ponto que nós fizemos. Está feita a primeira carreira, nós temos 6 pontos. A próxima carreira, que será a segunda, será feita toda em aumentos. Serão 6 aumentos. Ao final da segunda carreira, nós teremos 12 pontos. Então, vamos fazer uma correntinha para dar altura e bem junto dela nós vamos fazer o aumento. Esse é o primeiro aumento. Vamos fazer o segundo. E vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Completamos a carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Vamos agora fazer a terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da terceira carreira nós teremos 18 pontos. Então vamos fazer uma correntinha para dar altura e vamos fazer o primeiro ponto baixo. Em seguida, um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo, um aumento. Vamos prosseguir com esta sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da terceira carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo aqui, junto do primeiro ponto, entre a correntinha inicial e o primeiro ponto. Vamos agora fazer a quarta carreira. Ela terá uma sequência de 2 pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da quarta carreira nós teremos 24 pontos. Então, vamos fazer a correntinha para dar a altura do primeiro ponto e junto dela nós faremos o primeiro ponto. Mais um ponto, em seguida um aumento. Mais uma vez, 2 pontos. Em seguida, um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da quarta carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo e vamos introduzir a agulha entre a correntinha que nós fizemos para dar altura e o primeiro ponto, bem aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo. As próximas carreiras, da quinta até a 10ª, não terão aumentos ou diminuições. Nós temos aqui, no final da quarta carreira, 24 pontos, nós vamos manter esses 24 pontos. Então, vamos fazer uma correntinha para dar altura e vamos começar fazendo pontos baixos até o final da carreira. Chegamos ao final da quinta carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Nós vamos prosseguir trabalhando dessa maneira até a 10ª carreira, sempre começando cada carreira com uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto e fechando com um ponto baixíssimo, sem aumentar ou diminuir e mantendo os 24 pontos até o final da 10ª carreira. Chegamos ao final da 10ª carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Vamos puxar a linha que já está cortada. E vamos deixar essa sobra de linha reservada para costurarmos depois a tampa
aqui nessa parte. Vamos agora fazer a tampa. Vamos iniciar fazendo um anel mágico e prendendo a linha. Em seguida, vamos fazer dentro deste anel 6 pontos baixos. Feito isso, vamos fechar o anel e vamos fechar esta carreira com um ponto baixíssimo que será feito aqui entre a correntinha e o primeiro ponto baixo que nós fizemos. Então, está fechada e está pronta a primeira carreira. Nós temos 6 pontos. Faremos agora a segunda carreira. Ela será feita toda em aumentos. Faremos 6 aumentos, um sobre cada um desses pontos, e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. Então, vamos fazer uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto, e junto dela nós vamos fazer o primeiro aumento. No espaço seguinte, outro aumento. E vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Chegamos ao final da segunda carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Faremos agora a terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo, seguido por um aumento, que será repetida por 6 vezes, e ao final da terceira carreira nós teremos 18 pontos. Então, uma correntinha para dar altura, um ponto baixo, em seguida um aumento. Novamente um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da terceira carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Faremos agora a quarta carreira. Ela terá uma sequência de 2 meios pontos altos, seguidos por um aumento de meios pontos altos, que será repetida por 6 vezes. Então, vamos fazer 2 correntinhas iniciais para dar altura do meio ponto alto. Vamos introduzir a agulha junto delas. Temos 3 alças na agulha, vamos passar a linha pelas 3. E fizemos o primeiro meio ponto alto. São 2, então vamos fazer laçada, introduz a agulha no ponto seguinte, ficamos com 3 alças. Vamos puxar a linha pelas 3. 2 meio pontos altos. Agora, nós faremos um aumento de meios pontos altos. Então, laçada. Temos 3 alças, vamos puxar a linha pelas 3. Como é um aumento, vamos fazer outro meio ponto alto no mesmo espaço. Então, laçada, no mesmo espaço, tira as 3. Mais uma vez, laçada, e temos um meio ponto alto. Vamos fazer o segundo. E, em seguida, um aumento de meios pontos altos. Nós fizemos 2 vezes a sequência, vamos repeti-la mais 4 vezes. Chegamos ao final da quarta carreira, temos 24 pontos. Ela é a última carreira da tampa, então vamos arrematá-la, fechá-la com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos fazer uma alcinha para passar o botão. Então, vamos fazer 8 correntinhas. E vamos fazer um ponto baixíssimo sobre a tampa. Agora é só puxar essa linha. Nós vamos agora passar esta linha, que já está cortada, por uma agulha de tapeçaria e vamos escondê-la aqui por trás. Vamos agora fazer uma florzinha para colocar em cima da tampa. Para fazer a florzinha, nós vamos fazer 15 correntinhas. Agora, começando na segunda correntinha a contar da agulha,
nós vamos fazer 13 pontos baixos. Em seguida, vamos fazer um ponto baixíssimo na última correntinha. Vamos cortar esta linha e vamos puxá-la. Agora, nós vamos montar a nossa florzinha. Vamos passar o fio de linha inicial, o que deu início às correntinhas e que é menor, por uma agulha de tapeçaria e vamos escondê-lo por baixo dos pontos. Vamos cortá-lo. Agora, nós vamos passar esta outra ponta de linha também pela agulha. Nós vamos girar essa tirinha e, à medida que nós formos fazendo isso, nós vamos dando pontinhos aqui embaixo para formar uma rosinha, dessa maneira. Então, nós damos uma volta e prendemos. Damos mais uma e prendemos. São poucos pontos, só para prender a tirinha no lugar. E no final, nós vamos prender a pontinha. Vamos agora arrematar a linha. Vamos escondê-la e cortá-la. A florzinha está pronta. Vamos agora fazer as folhinhas. Nós vamos iniciar a folhinha fazendo 8 correntinhas. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que foi feita. Vamos novamente fazer 8 correntinhas. E vamos fazer um ponto baixíssimo no mesmo local onde nós fizemos o outro. As folhinhas estão prontas, a linha já está cortada, nós vamos puxá-la para arrematar. Agora, nós vamos prender essas folhinhas por trás da florzinha. A linha foi passada pela agulha, vamos encostar as folhinhas aqui na parte de trás das florzinhas e vamos costurá-las. Como tudo aqui é muito pequenininho, não são necessários muitos pontos. Vamos arrematar a linha. E vamos cortá-la. A florzinha está pronta, vamos costurá-la sobre a tampa. Vamos colocar a florzinha bem aqui no centro da tampa e vamos prendê-la com alguns pontinhos.
A florzinha está presa, vamos arrematar a linha aqui atrás. Nós vamos virar a tampinha, cortar um círculo de feltro azul que caiba abaixo desses pontos da borda da tampa e com uma agulha de pontinha, não mais a de tapeçaria, porque ela tem que passar pelo feltro, linha de bordar de novelinho azul, com um nozinho na ponta. Nós vamos fazer alguns pontinhos aqui para prender esse feltro no fundo. Vamos fazer apenas pontinhos, pegando aqui na tampa e no feltro. Não é nenhum ponto de bordado, nem ponto caseado, só pontinho simples mesmo. Tomando cuidado de não deixar a linha passar para o lado da frente, para não aparecer. Então, vamos fazer esses pontinhos ao redor de todo esse círculo de feltro. Chegando ao final, vamos arrematar a linha e escondê-la aqui por baixo do feltro. A tampinha está pronta. Vamos agora costurá-la na parte de baixo do porta-fita métrica. A linha já está na agulha, nós vamos encostar a tampa aqui e vamos dar 3 pontos pegando tampa e a parte de baixo. Então, um pontinho, 2, e 3. Aqui na parte de dentro, nós vamos arrematar a linha. E vamos escondê-la por baixo dos pontos. Vamos agora pregar o botãozinho, marcando bem onde ele vai ficar. A alcinha está aqui, o botão vai ficar aqui embaixo. Vamos passar a linha de bordar de um novelinho azul por uma agulha com pontinha, vamos dar um nozinho na ponta e vamos prender a linha aqui. Vamos agora colocar o botão. E vamos arrematar a linha aqui atrás. Agora é só escondê-la por baixo dos pontos. E o porta-fita métricas está pronto. Agora vamos colocar uma fita métrica de verdade aqui dentro para ver como é que ele fica. Aqui está. Vamos fechar. E está pronta a nossa caixinha. Você gostou? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser mais projetos de amigurumi, acesse o site ateliermariare.com.br. Até a próxima aula!